Olá, eu sou Roberto Gordilho e nesse vídeo nós vamos falar sobre a dificuldade que os hospitais estão tendo na ponta da receita. Ontem eu estive conversando com um amigo que é diretor de um grande hospital e o assunto que nós abordamos foi a dificuldade que está tendo com a negociação com as operadoras. E esse hospital é um hospital filantrópico, então ele atende tanto operadoras quanto SUS. E aí, SUS a gente nem comenta, né? Porque assim, 10 anos sem atualização da tabela, assim, é demais. Já chegou num ponto que a situação da operação está ficando cada vez mais difícil. Os custos da saúde subindo, a inflação da saúde maior que a inflação normal, que é a inflação do resto do país, e o SUS 10 anos sem atualizar sua tabela. Até então, esse tipo de instituição, essa instituição filantrópica que atende dos dois lados, estava se virando como? Eles conseguiam um resultado relativamente satisfatório com as operadoras. Mas esse amigo me comentou o seguinte: como é que as operadoras estão vindo para eles negociar agora? Então, ele estava me relatando uma situação que ocorreu recentemente, onde a operadora colocou na mesa a seguinte situação. Ela disse qual é o procedimento, quantas diárias esse procedimento vai ter, o máximo que ela paga, qual é a técnica que deve ser utilizada e qual é o medicamento que deve ser utilizado. E a partir daí ele define tudo daquele determinado procedimento, seja ele uma cirurgia, um tratamento de uma enfermidade qualquer, um procedimento qualquer. E aí eu fico imaginando, olha a situação que o mercado se encontrou, tá assim, um querendo comer o outro. E se nós não começarmos a repensar essa estrutura toda do mercado, não só do hospital, mas da cadeia inteira da saúde, talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 6 anos, não sobre muita gente para contar a história. Porque nós temos duas pontas. Nós temos a operadora que tem serviço próprio e cada vez as operadoras estão investindo mais em serviços próprios. Nós temos as grandes redes de saúde ganhando uma capacidade gigantesca de negociação com as operadoras pelo volume. E na outra ponta nós temos os hospitais individuais, que talvez, meu amigo, você esteja nessa situação, com uma dificuldade cada vez maior de negociar com a operadora. As operadoras investindo em tecnologias que permitem te conhecer cada vez mais, que permitem fazer comparativos cada vez maiores entre regiões, entre instituições, sobre procedimentos, sobre o que usa, e você ainda se debatendo com questões básicas de informatização que já deveriam ter sido resolvidas com dificuldade para apurar custo, com dificuldade na sua operação. Eu estou colocando essa questão da dificuldade da receita porque é um problema que você está vivendo aí todo dia. E a partir dessa vivência desse problema todo dia, que a tendência é só se agravar, é que eu queria chamar a sua atenção para como nós podemos resolver isso. E aí, novamente, eu vou falar de união e aumento da eficiência, tá? Porque, assim, é difícil pensar em outra saída. É difícil pensar que um hospital individual vai conseguir ir contra essa maré que está vindo dessa força das operadoras. Nós ainda não estamos nem falando de remuneração por performance, que as operadoras dentro de algum tempo vão começar a forçar as instituições. E você, que talvez ainda não saiba nem calcular o custo de um pacote, ainda não tenha nenhuma apuração de custo eficiente da sua operação como um todo. Então, pensa só na sua situação. A dificuldade cada vez maior com a receita, SUS com tabela desatualizada, operadora cada ano endurecendo mais o processo de negociação, agora chegando ao absurdo da operadora querer determinar que procedimento você vai fazer, qual é a técnica que você vai fazer, qual é o medicamento que você vai usar. Sim, a coisa está ficando meio doida. É cada um tentando salvar o seu e sem se preocupar com a cadeia inteira. E você, meu amigo, vivendo esse momento todo da saúde, essa dificuldade externa toda e tendo que conviver com essa transformação da sua operação para tornar uma operação cada vez mais eficiente. Porque o custo você controla. Você pode fazer uma gestão sobre o que acontece dentro da sua operação. E essa dificuldade na ponta da receita faz com que você tenha uma responsabilidade cada vez maior em aumentar a sua eficiência. E do outro lado,
A sugestão é união. Os hospitais precisam se unir, precisam colaborar entre si. E se unir é fazer uma parceria de resultados. É fazer uma parceria em que cada um contribua com conhecimento, contribua com o que tem de bom e receba dos outros parceiros o que esses parceiros têm de experiência positiva, de erros que cometeram, que podem ajudar você a não cometer o mesmo erro, não reinventar a roda. Cada vez que você tiver uma dificuldade dessa, vamos começar a pensar mais seriamente na possibilidade de fazermos uma parceria de resultado para enfrentar essas adversidades. Você vai ter uma negociação cada vez mais dura com a operadora te conhece cada vez mais e você se conhece. Na ponta do SUS, aconteceu uma entrevista agora no início do ano em que o ministro Ricardo Barros disse que o SUS não tem perspectiva de revisão da tabela. O que é que sobra para você operar? Sua operação interna. Precisamos aumentar a eficiência da sua operação interna. Precisamos trabalhar cada vez mais seus processos, sua estratégia, sua tecnologia, suas pessoas e sua governança. Não tem outro caminho. Nós temos que evoluir no caminho de tornar sua operação cada vez melhor, cada vez mais ágil, cada vez mais eficiente, para produzir um atendimento cada vez mais seguro, cada vez mais humano, cada vez mais ágil e cada vez de melhor qualidade para o nosso paciente. Vamos pensar e vamos trabalhar com a ideia de como nós podemos unir essas instituições de uma mesma região para que juntos possamos encontrar caminhos para superar essa crise, para que juntos podemos sair mais fortes desse processo. Pense nisso, meu amigo. Vamos construir esse cenário com a metodologia correta, com a orientação correta e com todos sentados numa mesa para buscar compartilhar experiências, para buscar compartilhar. Por que não compartilhar erros? Os erros que eu cometi podem não ser cometidos pelos outros hospitais e os erros que eles cometeram, nós também não precisamos cometer. Esse compartilhamento de experiências, compartilhamento de recursos no sentido de conhecimento é que vai nos dar a possibilidade de passar por essa transição tão dolorosa que é a transição que o mercado de saúde está passando e que vai se agravar em 2018, que vai se agravar em 2019. Vamos pensar como fazer essa transição, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse tema, se você se interessa por parcerias de resultados, se você se interessa por uma forma de pensar como fazer essa transição melhor, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada no nosso blog, nós temos textos bem interessantes que orientam isso e conheça o Proama, www.gesaude.com.br/Proama, que é o Programa de Aceleração da Maturidade de Gestão da Saúde. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.